Hoje é 23 de janeiro de 2026. Vou falar hoje não só o apoio total à marcha pela liberdade e pela justiça empreendida pelo deputado federal das Minas Gerais, Nicolás Ferreira, o Gustavo Gaia, de Goiás, o André Fernandes, do Ceará, e outros deputados federais, o Carlos Bolsonaro, filho do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas eu quero falar hoje sobre três coisas essenciais para o Brasil. Primeiro é o seguinte, como eu já falei em vários vídeos, né, o Brasil vive numa república da corrupção. Na verdade, essa república da corrupção começou, né, como eu sempre falo, em 15 de novembro de 1889, através do golpe de Estado, né, que foi a proclamação da República, por um marechal caquético, praticamente, né, que é o marechal Floriano Peixoto. Não, Floriano Peixoto não, Deodoro da Fonseca. Né, e obviamente, ele foi pressionado pela elite aristocrática socialista, escravocrata brasileira. E, obviamente, os maçons fazem parte dessa elite aristocrática socialista escravocrata brasileira, né, e que hoje a gente chama de sistema. Né? E ele foi a proclamação da República foi basicamente devido à abolição da escravatura que aconteceu pela Lei Áurea da Princesa Isabel, de 13 de maio de 1888. E como os fazendeiros, algumas pessoas perderam, os comerciantes, várias pessoas perderam escravos, né, que valiam na época basicamente o preço de um carro hoje, né, aí eles pressionaram aí o Marechal Deodoro da Fonseca e se proclamou a República, ou seja, foi um golpe de Estado. Né? Na época o Brasil era um país com uma marinha melhor que a marinha americana, né, para você ter ideia, e o Brasil tinha um parlamentarismo com dois partidos, basicamente, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Né? Em suma, era um regime estável, né? Tinha um poder moderador, né? Tinha o imperador, quem realmente governava o Brasil eram os partidos que estavam no poder, né? Ou seja, através do executivo, né? e do legislativo, que eram esses partidos, no parlamentarismo. E, obviamente, o judiciário funcionava muito bem naquela época. E tinha o imperador, que era o poder moderador. E hoje, desde aquela época até hoje, o dia 23 de janeiro de 2026, o Brasil vive numa república da corrupção. Então, ou seja, teve a República Velha, né, até 1930, quando, para variar, o Exército, né, apoiando lá o fascista Getúlio Vargas, deu outro golpe de Estado, que aí colocou no poder o Getúlio Vargas, que foi ditador de 1930 a 1945, e depois foi eleito presidente em 1950 e se suicidou em agosto de 1954. Mas teve, obviamente, durante a República Velha, né, que em 1930, teve ótimos presidentes, como o Nilo Peçanha, que era fluminense, ou seja, do Rio de Janeiro. Foi um ótimo presidente que plantou escolas técnicas no Brasil, né, etc. Teve presidentes como as pessoas, etc. Então, na época, o Brasil, da República Velha, era um país que tinha democracia, né? Apesar de ter lá as mulheres não participavam das eleições, etc, etc. Mas aí, ou seja, veio a ditadura do Estado Novo, do fascista Getúlio Vargas. Aí depois veio um presidente democrata, mas ele
quebrou o Brasil porque ele não respeitou o equilíbrio fiscal, né, que foi com a Constituição de Brasília, que foi o nosso querido presidente Jair, o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Tirando esse aí, todos os outros presidentes, tirando esse e o Jair Messias Bolsonaro, que governou de 18 a 22, né, todos os outros presidentes foram esquerdistas e corruptos. Se bem que esquerdista e corrupto é a mesma coisa, né? Inclusive os militares, né? Principalmente o general Ernesto Geisel, que era se dizia de direita, mas era esquerdista de marca maior. Todos os militares são estatistas. Estatista é quem é a favor de Estado grande. Né? O Estado grande, para quem não sabe, é o Estado tem um controle. Ou seja, quanto maior o Estado, ou seja, menos liberdade você tem, menos ou seja, liberdade, estou falando liberdade econômica no caso. Então, ou seja, não houve um crescimento no Brasil como deveria ter tido, entendeu? Tanto assim que o Brasil, do Império, né, até 1889, era um dos primeiros países do mundo. Hoje em dia, apesar de ter um PIB de 12 trilhões de reais, ou seja, não é nada, porque é praticamente o PIB do estado da Flórida, nos Estados Unidos, tem 21 milhões de habitantes, né, que, ou seja, 10% da população brasileira. Só que o PIB per capita brasileiro está em torno aí de 10 mil dólares, né, enquanto os Estados Unidos, né, por exemplo, a Flórida está em torno aí de 100 mil dólares. Né? Basta dividir o PIB, na verdade, da Flórida, que é em torno aí de 12 trilhões, pelo número da população da Flórida, e você vê que dá mais ou menos aí coisa de 6 mil... praticamente isso aí, em torno de 100 mil dólares de PIB per capita. Agora, o porquê o Brasil está nessa situação crítica que a gente está? Por exemplo, a marcha pela liberdade e pela justiça está sendo ameaçada pelo atual os deputados aí da organização criminosa PT-13, do Lula Ladrão, né, que se diz presidente do Brasil. Né, e junto com os corruptos ministros do atual vergonhoso STF, né, como o Xandão do PCC, o Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, o Edson Fachin, o comunista lá, Flávio Dino, o advogado porta de cadeira, Cristiano Zanin. Todos esses aí são corruptos, né? De uma forma, e dois ou três deles são apoiadores da organização narcoterrorista PCC, né? Primeiro Comando da Capital, que é o Xandão do PCC, obviamente, e o Dias Toffoli, né? E que um que se aposentou também era apoiador do PCC, né? Que é o Ricardo Lewandowski, que era ministro agora, até pouco tempo, da Justiça. Então, o grande problema no Brasil? Primeiro, o Brasil tem um QI médio de 83, tá? Enquanto os Estados Unidos têm um QI médio de 100 e poucos. Né? Por quê? Porque o Brasil, as crianças desenvolvem o cérebro basicamente durante os 2 primeiros anos. Né? As sinapses para fazer as ligações do cérebro, o crescimento do cérebro, etc., desenvolvimento do cérebro. Então, não acontece nos 2 primeiros anos de vida. E nos 2 primeiros anos de vida das crianças, muitas crianças elas têm diarreia. Se ela tem diarreia, todo alimento que ela tem, ela perde, através da diarreia. E por que elas têm diarreia e outras doenças intestinais? Porque o Brasil... 66% do Brasil não tem saneamento básico. 66% do Brasil, 66%.
Então, ou seja, outro problema sério do Brasil é que não tem segurança jurídica. Sem segurança jurídica, todo mundo vai ficar pobre, entendeu? Porque a insegurança jurídica foi estabelecida, obviamente, é, desde lá de trás, pelo golpe de Estado de 1889, mas, sobretudo, depois do fortalecimento da República da Corrupção, que começou com o corrupto presidente José Sarney, depois veio aí o Fernando Collor de Mello, depois veio o Itamar Franco, da organização criminosa MDB-15, depois veio o Fernando Henrique Cardoso, da organização criminosa PSDB-45, né? Obviamente com o apoio das organizações criminosas MDB-15, né? O PP-11, né? E outros partidos aí que existem até agora e vieram depois outras organizações criminosas, como o PSD 55, né, que surgiu na época da presidência da Dilma Rousseff. E PSD 55 atualmente é um partido muito forte, cheio de senadores, obviamente todos corruptos, e deputados federais corruptos, né? Que apoia, obviamente, ou tem apoiado, como sempre, as organizações criminosas PT-13 e quadrilha, né, como o Pessoal 50, o PSB 40, do corrupto prefeito lá do Recife, João Campos, cujo pai, Eduardo Campos, que foi candidato à presidência da República em 2014, foi assassinado pela esquerda brasileira, obviamente do Lula ladrão, José Disseu, né, os corruptos deputados federais, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. Aliás, que ele está fazendo campanha para proibir a caminhada pela liberdade e justiça, que saiu lá de Paracatu, em Minas, e está indo em direção a Brasília, e vai chegar agora domingo, dia 25. Né, a Gleice Hoffmann, contra corrupta deputada federal do PT-13 de Paraná. Então, ou seja, sem segurança jurídica, você não tem todo o país vai para pobreza, ou seja, não há criação de riqueza. Somente com a criação de riqueza, e a criação de riqueza, o melhor incentivo social é o emprego, né? Que é o melhor programa social, que é o emprego. E o emprego só existe emprego e criação de emprego com empresas, né? E a empresa só desenvolve com segurança jurídica. Sem segurança jurídica, você acaba tendo problemas, também não vai ter segurança pública. E sem segurança jurídica, sem segurança jurídica, você não tem empreendedorismo, liberdade e justiça, né? Se você não tem também segurança pública, né, você perde a liberdade. Sem liberdade, não tem sentido viver, né? Que toda a felicidade humana vem da liberdade, da criatividade, do pensamento, né? Inclusive por incrível que pareça, a distribuição de renda acontece mais em sociedades igual aos Estados Unidos, onde há liberdade. Lugar onde se implanta o socialismo, né, que é a falta de liberdade, ou seja, a esquerda, né, que para ele, democracia é a ditadura do socialismo, ou seja, as pessoas são aprisionadas, ou seja, perdem a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, normalmente o livre comércio também, entendeu? Então, a esquerda não obedece às leis de Deus, né, como não matarás, não roubarás. A esquerda é o diabo na terra, é a miséria, é o desemprego, é a falta de liberdade, é a falta de justiça. Em suma,
é tudo que é o caos num país. E o Brasil, infelizmente, está passando essa conjuntura, está passando, está nesse caos de injustiça, né? E falta de liberdade. O Brasil, atualmente, para quem não sabe, nós estamos na ditadura da toga, sob o comando dos corruptos ministros do atual vergonhoso STF, com Lula, Ladrão e quadrilha, né? E que Deus abençoe o Brasil. E todo o apoio à caminhada pela liberdade e justiça do deputado federal Nicolas Ferreira das Minas Gerais, e que nós tenhamos um Brasil simples, seguro e livre para empreendedorismo, com Estado mínimo, com imposto máximo de 12% e somente segurança e justiça. Segurança e justiça. Com segurança e justiça, a gente tem, principalmente segurança e justiça, segurança jurídica, né? A gente tem condições de ter empresas, empregos e crescimento econômico. E com segurança pública, a gente vai ter condição de ter liberdade, né? Eu sei, e principalmente uma coisa que tem que ter no Brasil é igualdade perante a lei. Todos sejam igual perante a lei, né? Agora, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal, tem 2 ministros do Supremo Tribunal, que é o Xandão do PCC, né, e o Alexandre Moraes e o Dias Toffoli, estão envolvidos em corrupção lá do Banco Master, né, e o Dias Toffoli está envolvido também em corrupção de um resort lá que é dele, mas ele colocou em nome de laranja. Em suma, então, ou seja, é urgente que transforme o STF em Corte Constitucional e que todos os ministros tenham um mandato de 9 anos e escolhidos entre juízes concursados, de preferência da primeira instância. Contagem pública de todos os votos impressos, e voto de educação para todas as crianças, com o fim do aparelhado do MEC, Ministério da Educação e Cultura, privatizações amplas, gerais e restritas, principalmente do SUS, Sistema Único de Saúde, que deve ser transformado no Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação e o Ministério da Previdência, com adoção da capitalização para todos os contribuintes novos da Previdência Social brasileira, que a atual Previdência Social brasileira é um esquema Ponzi, ou seja, um esquema de pirâmide, ou seja, 10 pessoas trabalhando sustentam um aposentado, né? Isso aí é insustentável. Tem que ter, cada pessoa tem que ter capitalização, cada um tem que ter sua conta e tem que contribuir para a sua aposentadoria nessa conta. E aí juntar o Ministério do Capital Humano, que seria o Ministério da Educação, Saúde e Previdência Social. Privatizações também importantíssimas da Petrobras, Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Porto de Santos, CEAGESP de São Paulo e Infraero. E parte desse dinheiro utilizar para abater a enorme dívida pública brasileira, que cresce atualmente 15% ao ano, de acordo com a taxa Selic brasileira. Como a dívida pública atual está em torno de 10 trilhões de reais, ela vai chegar ao final agora, desse ano 2026, em torno de 12 trilhões de reais, que é o PIB brasileiro. É o PIB brasileiro. A dívida pública vai ser igual ou maior do que o PIB brasileiro, né? E o PIB brasileiro, né, com 211 milhões de habitantes, sendo que 110 milhões recebe Bolsa Família. Isso é um absurdo. Deveria... só 30 milhões, se não me engano, realmente são trabalhadores, de fato, pessoas que são produtivas. Porque há muitos milhões de trabalhadores, acho que 20 milhões, que são funcionários públicos, ou seja, trabalham para o Estado, ou seja, trabalha por nada, ou seja, só trabalha para criar imposto, para cobrar imposto, ou seja, imposto, para quem não sabe, é roubo. Então, o Estado, para quem não sabe, é uma máfia, entendeu?
que o único objetivo é roubar o povo, né? É para se autossustentar. Então é isso aí. E quem apoia, obviamente, o Estado é a esquerda, né? Ou seja, o diabo na terra. E no Brasil, infelizmente, os atuais, o exército brasileiro os ministros do Supremo Tribunal Federal, etc., todo mundo apoia a esquerda, né? Por isso que o Brasil está nesse caos aí atual. Então, apoio à marcha pela liberdade e pela justiça do deputado federal Nicolas Ferreira, ou seja, acorda Brasil, acorda Brasil, acorda Brasil.